Pronto, gente. Primeiramente, boa tarde a todos mais uma vez aí. Eu comecei agora a gravar a aula, a conversa que nós vamos ter, né? É uma conversa, na realidade, não é abordagem de conteúdo nenhum. Como nós estamos finalizando o bimestre, já seria comum que mesmo em sala de aula nós teríamos essa conversa, tá bom? Eu estou usando o celular pela primeira vez na minha vida para acessar essa plataforma, porque enfim, eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui em casa com a internet, aí pelo menos pelo celular, usar os dados móveis também, caso dê algum problema no Wi-Fi. Aí eu vou pedir só para a gente fazer um teste agora, manda alguma mensagem para mim pelo chat, se vocês estão me escutando bem, aí eu também já verifico como é a dinâmica aí da interação pelo chat, se eu consigo ver quando vocês enviam automaticamente as mensagens, ou se eu preciso acessá-lo. Vocês podem fazer essa gentileza para mim? Só falar se estão ouvindo bem, se não estão. Hum, tá brabo. Agora que eu tô vendo as mensagens, não tô bravo, não. Tá, então vamos lá. Crianças, é o seguinte, nós estamos encerrando então mais um bimestre, né? Digo mais um em relação ao tempo que eu tô com vocês, e não necessariamente sobre esse ano, porque nesse ano a gente não conseguiu ainda finalizar o primeiro bimestre, né? Nós estamos fazendo isso agora. Nós passamos aí por essa situação que é totalmente diferente de tudo aquilo que nós estávamos acostumados a nossa vida toda, né? E já foram feitos muitos discursos sobre essa situação, então eu não quero me focar nisso, mas eu quero me focar em como nós trabalhamos durante esse período, o que nós fizemos e o que nós vamos precisar fazer a partir de hoje. Tá, então eu trouxe alguns assuntos e eu queria começar falando com vocês sobre um assunto que não está na pauta, porque eu queria realmente iniciar com uma conversa. Eu vi e tenho acompanhado de um tempo para cá alguns movimentos estudantis, né, principalmente na ETEC. Até cheguei a me posicionar, mas muito rasamente com vocês sobre um deles que falava sobre a suspensão efetiva das aulas ou o cancelamento dos vestibulares. E eu entendo que nós estamos num momento muito delicado, de fato. Mas são coisas que não irão acontecer, né? Acontece, por exemplo, adiamento do Enem. Pode ser que seja cancelado nesse ano, mas isso daí vai ser uma coisa muito progressiva e tal. As outras universidades não vão cancelar, né? O vestibular da PUC, o vestibular da Mackenzie, são universidades particulares, elas precisam de alunos, elas precisam de aluno para conseguir sobreviver. Da USP e da Unicamp, e da Unifesp, da Unesp, não vão cancelar porque da Unifesp até essa semana eu estava acompanhando umas mensagens que mandaram para mim, pode ser até que adiem alguma coisa aí, mas eles dependem muito dessas atividades para remunerar os funcionários e também para conseguir bolsa para pesquisas. Se eles postergam alguma coisa, eles não conseguem essas bolsas. E a gente já está com uma dificuldade muito grande no país para incentivo de pesquisa. Então, é muito difícil isso acontecer. E, mediante esse cenário, os alunos têm dito assim, professor, eu vou parar de estudar, né? Ou se não, eu vou estudar, mas eu não vou me inscrever para vestibular nenhum, ou eu não vou fazer vestibular, me inscrevi, mas não vou fazer vestibular, porque eu não estou conseguindo estudar muito bem. E isso, gente, é uma realidade para muitos, né? Principalmente para os alunos que não são da ETEC, que são da rede pública, mas que não são da ETEC. Se para você está difícil, eu tenho amigos que dão aula aí na rede pública, além da ETEC, né? Acredito, para eles está sendo impossível estudar. Então, tem gente que realmente está em casa sem fazer absolutamente nada,
estuda muito pouco, não consegue realizar as atividades, não consegue interação com os professores. Em alguns lugares, eu tenho casos de colegas aí que estão pagando para alguns alunos, né, juntaram para pagar para alguns alunos um pacote de internet, né, para rede móvel, porque o aluno não tem acesso, e tantas outras situações assim terríveis. E vocês, por mais difícil que esteja, mas estão aqui. Então, eu acho que nesse ano cumpre, né, aos alunos que conseguem estudar, mesmo que com as suas limitações, cumpre se esforçar ao máximo para conseguir, sim, caso aconteçam todos os vestibulares, conseguir, sim, realizar esses vestibulares. Por uma questão de empatia, porque o que vai acontecer é que no outro ano vai ter uma superlotação, né? E as vagas elas não vão aumentar, porque tem mais salas vazias, porque não é assim que funciona, né? E daí, provavelmente, os alunos que têm mais capacidade, que conseguiram ter um acesso ao estudo agora, mas que não farão esses vestibulares, estarão lá fazendo no outro ano. E esses alunos que vão ter encerrado esse ano na rede municipal, sem conseguir acesso ao estudo, vão ficar esse ano todo praticamente sem ter conteúdo. Já é um conteúdo muito ruim, sem precisar, né, desse distanciamento. Imagine agora nesse cenário, e aí vão passar o próximo ano todinho novamente fazendo o que puder para estudar, mas nem sempre conseguem ter esse acesso e ainda vão ter que competir com pessoas que estão bem mais preparadas. Então, vamos fazer. Caso não dê, caso você vá mal, faça novamente no outro ano, é um direito seu, mas o meu conselho é esse, tá? Questão de justiça, questão de empatia, questão de companheirismo. E uma outra coisa que, um segundo ponto aqui, que é o seguinte, gente, nós finalizamos o primeiro bimestre a trancos e barrancos, tá? Tô falando da minha parte e imagino que da parte de vocês. Tá todo mundo perdido. Então, tudo quando começa é uma grande novidade. Então, é uma grande novidade ter uma plataforma de acesso remoto, eu posso estudar da minha casa, era o sonho de muita gente. É muita hipocrisia que alguns digam que não estão gostando, porque eu acredito que muita gente até gosta, porque, poxa, acorda, liga o celular do lado da cama, não sai nem da coberta, consegue assistir as aulas, quando não consegue se dormir até mais tarde, não tem problema, porque ele pode acessar a hora que ele quiser e tudo mais. Então, a gente não precisa ser hipócrita agora, né? Nem eu e nem vocês. Só que tem muita gente também que não tem acesso nenhum. Então, essas pessoas que estão sem acesso nesse momento, colegas de vocês, alguns estão extremamente desesperados, mandando mensagem para mim, ou às vezes quando consigo ligar e conversar, porque tentando mandar atividades fora da plataforma, mandando e-mail, alguns que não têm internet na casa. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou, então por que não coloca a internet ao invés de ficar pagando as redes móveis? Cara, cada um tem uma realidade, então, tipo, não é assim tão fácil, né? Nem sempre é assim tão fácil. Eu moro em um lugar aqui em Mairink que eu fiquei um ano brigando para que instalasse a internet na minha casa. E não é um lugar longe do centro. Então, é muito complicado, é muito delicado. A situação de cada um é a situação de cada um. Tá? Além de muitas outras limitações que, por ética, eu nem quero citar aqui. Tá? Mas, assim, está sendo muito bom para alguns que conseguiram se adaptar a esse sistema. Está sendo muito conveniente para outros, sobre os quais eu quero até falar um pouquinho agora, né, que estão até se usando até de esperteza aí nesse momento crítico, né, estão aproveitando esse momento crítico, mas está sendo desesperador para outros. Então, a pressa para se voltar para a sala de aula, o desejo, a ansiedade que eu tenho, além do fato acho que quem é professor e gosta de ser professor quer contato, né? Quer contato, quer ver, quer abraçar, quer conversar, quer dar risada e tudo mais. Mas além disso,
Acho que a maior pressa é por conta desses alunos que estão extremamente desesperados e por conta daqueles que, embora estejam com a ferramenta na mão, tenham acesso à internet, não conseguem se adaptar a essa dinâmica, estão acostumados com a dinâmica antiga. Então, vão trazer muitas mudanças. Só que tem alguns alunos, tem algumas pessoas, e isso daí eu estou percebendo, e, poxa, eu acho que esse vídeo, se não, essa aula de agora, pelo menos a gravação, eu espero que assistam, porque tem alguns alunos que nem quando a gente vai buscá-los, né? Estou falando de mim, tô falando de todos os professores, porque a gente tem conversado muito sobre isso. Tem uma galera que a gente manda mensagem, não apenas pelo Teams, mas pelo WhatsApp, liga, e a pessoa simplesmente não responde. A mesma pessoa que está ativa lá no Facebook, mas ela não está respondendo o Messenger, que, que basicamente é ali a mesma conexão e tudo mais. Enfim, então são pessoas que resolveram não estudar, são pessoas que resolveram não continuar, ao mesmo tempo se beneficiar do sistema, né? Porque, independente de qualquer coisa, a pessoa que fez uma atividade, independente se participou da aula ou não, está com presença. Entende? Como é complicado e às vezes beira ali na injustiça isso. A pessoa não participou da aula, ela não sabe de nada, mas ela vai lá, fez uma atividade e pronto. E por outro lado, não tem como eu também passar uma atividade muito difícil, porque nem é o propósito do momento, capacidade. Vocês viram aquela resenha, a dificuldade que foi para vocês fazerem, e eu não estava aí com vocês, né, do lado ali para ajudar. Eu também fiquei super aflito de um lado, vocês sem conseguir fazer do outro. Era um conteúdo difícil, mas um conteúdo extremamente importante. Todo ano eu passo isso para os terceiros, é bem mais tranquilo de se fazer do que desse jeito. Então, está muito complicado. Eu acho que agora o que vale muito é a sinceridade, a honestidade. Se não está querendo estudar, se quer se aproveitar de um sistema e tudo mais, eu acho que tem que deixar isso muito claro para cá com a menção ruim, né, com o i que vai ficar, e não prejudicar o restante da sala, porque a gente está travado, eu estou arrastando o conteúdo com vocês, tá? Tipo assim, tá? Os vídeos estão legais, eu agradeço a galera que elogiou os vídeos e tudo mais. Agradeço de coração, estou me esforçando ao máximo, mas o conteúdo está sendo arrastado, tá? Eu tenho gravado no meu computador, lá acho que uns 10 vídeos a mais aí. Eu não posso lançar. Por que eu não posso lançar? Porque a realidade, às vezes eu converso ali, vamos citar os estou vendo na tela, tá? Tá vendo ali, ó, a Carolina tá ali, né? A Júlia tá aqui, a Marina tá aqui. Tem os outros também que estão, mas no celular eu consigo ver esses agora. A Carolina tá super acompanhando o conteúdo, tá lá. É uma hipótese, tá, gente? É apenas um exemplo, tá? Hipoteticamente falando. Mas a Carolina tá super avançada no conteúdo, não tem dúvida alguma, e ela precisa de mais conteúdo. Ela precisa de mais conteúdo. A Júlia, ela já está com um pouquinho mais de dificuldade, só que elas não estão se vendo automaticamente, porque elas não estão se vendo, não estão se comunicando, não estão ali na presencialidade da sala de aula, acarreta, ou melhor, resulta na situação em que o conteúdo fica travado, porque se eu lançar mais vídeos, não tem como eu passar um conteúdo só para Carolina agora, entende? Então, por isso que tem até lá o canal no YouTube, porque daí se alguém quiser avançando um pouquinho mais, eu vou dando uns passos à frente ali, vou colocando alguma coisinha a mais ali. Mas pelo Teams não tem como, eu não posso fazer nada nesse sentido. Só que é diferente o fato de, nesse exemplo que eu dei, da Carolina já ter conseguido entender e a Júlia não, né, a Júlia Ferreira ali, não entendi, professora, ainda. E eu vou ensiná-la, vou lá pelo chat, a gente faz chamada, não tem problema, compartilho minha tela, a gente conversa. Gente, isso não tem problema, isso é normal, aconteceria se fosse na sala de aula. Só que tem uma galera que a gente entende, né? E não é um julgamento isso, eu entendo, eu sei,
que têm acesso, porque falam, né, que têm acesso, que conseguem acessar, mas que decidiram não fazê-lo. E não também não falar. E daí a gente fica com o conteúdo travado, tá? Então, vale a pena a sinceridade nesse momento. Vale muito a pena a sinceridade nesse momento para que a gente possa avançar. Senão, vocês vão terminar o terceiro sem o conteúdo do terceiro, tá? E eu não vou fazer nada, absolutamente nada nesse sentido, porque eu estou com as mãos atadas, tá? Então, é isso que eu queria começar essa conversa de hoje expondo para vocês, porque está difícil, está muito difícil, tá? E um conselho que eu vou deixar para vocês, é o terceiro assunto e último, antes de Palestina ali, um conselho. Galera, organize a rotina de estudos de vocês. Não dá para ficar nesse pensamento tão retrógrado, tão mesquinho, tão... Quando eu falo a palavra medíocre, eu já falei para vocês que não é agressivo, né? Medíocre vem de média, né? Então, o que todo mundo está pensando, parece agora. Então, é algo medíocre, algo na média. É algo que não te faz de nenhuma forma especial. Então, é um pensamento medíocre, que é aquele de que nós estamos no momento de férias, tá? E nós estamos no momento de tranquilidade. Não estamos em férias. Nós não estamos em férias, tá? Ontem eu estava fazendo a leitura das desenhas de vocês, correndo, terminei às 10 da manhã, aí fui para minha aula online do mestrado, das 10 até 1 da tarde. Cara, eu continuei lendo o texto dos alunos do técnico e assistindo a aula. Eu praticamente não entendi nada do que o professor estava falando lá. O professor simplesmente facilitou nada mesmo a minha vida. Mas eu pensei, poxa, depois eu leio o conteúdo, eu corro atrás. Daí depois, quando terminou a aula, o conteúdo que ele tinha deixado lá era de 300 páginas. Toda semana assim. São 2 aulas por semana, são 300, 500 páginas de conteúdo, juntando toda a bibliografia e mais ainda a bibliografia da minha tese em si. E daí é muita coisa, bem mais que isso. Então, daí junta tudo isso e daí fica naquela loucura de preparar a aula, de estudar, de produzir a dissertação. E daí eu fico imaginando, cara, não estou passando por isso sozinho. Estou passando por isso com a galera toda. Então, se organizar é um fator determinante para quem pode. Tem aluno que não pode, tem aluno que trabalha, acho que não é muito o caso de vocês, mas no técnico tá assim, a galera trabalha, tem filho, no caso de alguns alunos do ensino médio, tem criança pequena que fica gritando lá do lado, querendo brincar, querendo correr, e daí o que acontece? Não consegue ter o mesmo desempenho, mas tem gente que tá tranquilo em casa, mano, e é isso que tá me irritando. Tem gente que tá tranquilo em casa e não está levando a sério, tá? Não está fazendo, não está realizando as atividades, tá? Então, organizar as rotinas é o quê? Saber os horários das aulas, tentar o máximo possível estudar, mesmo que você não consiga o acesso pela internet, mas naquele horário sentar ali, ou não interessa, não precisa ser, tem que tomar cuidado com as palavras que a gente está, vocês estão na casa de vocês aí, pois os pais de vocês brigam comigo, né? Mas vocês, aquela galera, sabe, que fica preocupada assim, mano, eu tenho que sair, tenho que ir até a mesa lá do escritório. Não, você sentou na sua cama, pegou seu caderninho lá, vai estudar. O professor não está ao vivo, mas é o horário da aula daquele professor. Estuda aquela disciplina. Porque depois vai juntar um monte de coisa. São 8 aulas por dia. Então vai juntar um monte de coisa aí, vai juntar 40 aulas na semana, e você não vai conseguir realizar tudo no sábado e nem vai querer realizar isso no sábado, tá? Então, é um conselho que eu estou dando para vocês. Precisarem de ajuda para essa organização, precisarem de conselho, conversas que não sejam relacionadas ao conteúdo, eu estou à total disposição de vocês. Vocês sabem disso, tá? Resumir aqui agora os assuntos da pauta. Vamos tentar terminar até as 3h05, no máximo, aí, para não ficar cansando vocês, tá? As menções bimestrais já foram inseridas e enviadas no NSA com base nos conteúdos entregues até ontem,
Tá? Então, alguns entregaram com atraso, eu relevei ainda assim. Então, foram entregues até ontem. Se alguém não fez a entrega de algum conteúdo, e para os casos muito específicos de dificuldade de acesso, que não fizeram aquelas atividades, mas já combinei que posteriormente passarei outras para compensar por uma questão de justiça com os demais alunos. Essas menções não refletem, para mim, muito bem a realidade, porque eu dei muita menção boa para os casos em que eu preferiria muito mais ter dado um I, tá? Alguns casos muito específicos ali. E também porque alguns alunos que, na minha opinião, mereciam um MB, mas porque não realizaram uma ou outra atividade, como, por exemplo, aquela resenha que eu passei, e acabaram não conseguindo atingir o MB. Para mim, seriam alunos que mereciam o MB, mas eu não posso inventar menção, eu não posso inventar nota, tá? Então, eu não dei MB, no entanto, não pode refletir a menção final. E essa é a minha grande opinião com relação a isso. Essas primeiras menções não podem refletir a menção final. Jamais um aluno conseguiria ter como menção final, ou seja, lá no final do ano, que é o que vai para o histórico de vocês mesmos, jamais teria um MB se tivesse tirado um R ou um B em qualquer um dos bimestres. Um R, né? Um B talvez, mas um R. Esse ano eu não vou considerar assim. Mesmo que tenha ficado com R, ainda assim pode levar para o histórico escolar aí no MB tranquilamente, tá? Não sei se isso importa para vocês. Eu, basicamente, sempre importei mais com conteúdo, não com menção. É importante conseguir passar o ano e aprender alguma coisa. Então, mas tem gente que é vidrado nisso aí, então vamos falar, né? Chamadas e participações. Então, assim, não, eu vou parar com aquele negócio de, coloque seu nome aqui embaixo, que lá não está servindo de nada, né? Coloque seu nome aqui embaixo se você está participando dessa aula. Para fazer a chamada, a orientação do centro desculpa, a orientação do centro faça as atividades. Você fez a atividade, você está com presença naquela aula, independente se você estava online ou não. Então, é isso daí mesmo, tá? Aqueles que estão interessados em continuarem online, eu acho que é o ideal mesmo, já disse isso para vocês. É muito chato também dar aula para o celular, mesmo que vocês vão assistir depois, é chato pra caramba, mas eu não vou também ficar manipulando ninguém. É essa a realidade. No começo pediam para a gente fazer isso porque era para ver quantos alunos estavam participando online, né? Online ao vivo, né? Então, ou seja, estavam participando em live ali. Depois disso, meu, agora não precisa mais, agora a gente já sabe. Inclusive, eu fiquei muito triste porque não, teve gente que tirou R em algumas atividades, mas fizeram, então ficaram com presença, tá? Isso está sendo dito desde o começo. Façam as atividades. Eu estou tentando passar o mínimo possível de atividades, porque eu quero garantir conteúdo para vocês. Então, eu quero que vocês usem o tempo de vocês para conteúdo. Mas, se eu perceber que vocês não estão fazendo as atividades, uma atividade que não faça, fica lá com quatro faltas, não, quatro faltas. Uma atividade na semana, às vezes uma a cada 2 semanas. Eu posso passar 2 atividades para vocês, apenas, sabe? Posso tranquilamente, eu tenho essa liberdade, mas e daí? Aí 2 ou 3, né? Aí eu passo isso daí, cada atividade vai valer lá 15 aulas, né? 10 aulas, 8 aulas. E aí vocês vão ficar com essa quantidade de faltas. Então, a medida que alguns professores têm adotado é passar uma atividade por aula. Então, aí vem aquela reclamação. Poxa, tem um monte de atividade, mas daí vocês não vão ficar com essa frequência baixa, tá? Aí eu vou pedir para vocês que, aliás, vou deixar claro para vocês, a escolha tem que ser de vocês. Se está fazendo as atividades bonitinho, eu não vou precisar ficar passando um monte de coisa, porque é inútil, tá? É inútil. Eu passar uma atividade de semana, na próxima semana passar praticamente a mesma coisa. Passar textos, porque se eu começar a passar muito texto, resenha, um monte de coisa, não é nem para eu ler e avaliar, é só para eu dar presença. E você vai ficar sentado aí, tendo que fazer um trabalho bem feito, porque não sabe se é uma roleta russa. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma palhaçada. Não tem por que fazer isso, né? Quais são as dinâmicas? Eu conversei... O Marcos está na sala aí? Marcos, você está aí, Eu? Marcos? Eu? E aí, tudo bom? Tudo bom, Rogério? O Marcos conversou comigo, né?
semana passada, como resultado daquelas conversas que eu tive com vocês lá, eu mandei uma mensagem para cada um dos meus alunos. E conversei com quase todos. E o Marcos até falou assim sobre a questão visual, né? É uma questão muito, assim, uma perspectiva pedagógica, né, cognitiva. Cada aluno se desenvolve a partir de uma certa experiência sensitiva com o mundo, né? Então, existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais sinestésicas, né? Então elas precisam realizar as coisas para conseguir aprender. Provavelmente esteja se dando muito bem aí com os aplicativos, né? Enfim, e aqueles que são mais auditivos. Então, isso é comum, tá? A gente aprende isso, qualquer pessoa que tenha estudado licenciatura ou pedagogia ou qualquer coisa assim, já aprendeu isso desde o início lá, desde a primeira semana de aula, provavelmente já tem aprendido isso daí. Então, essas conversas, nessas aulas, e a sugestão do Marcos foi, professor, é muito bom quando tem algum conteúdo preparado, né? Então, só para esclarecer, é muito difícil, todo conteúdo está preparado aqui, né? O que ele disse foi com relação à visualização, né? Utilizar, às vezes, slides. A dificuldade é manipular essas duas coisas, porque eu penso, né, não sei a opinião de vocês, mas eu penso que não ver também a pessoa que está falando com você, né, é muito ruim. A pessoa não está vendo, daí eu fico lá. As aulas ao vivo lá, às vezes eu me empolgo e fica 1 hora e meia conversando. Aí vocês olhando para uma imagem. Eu estou todo feliz aqui, vocês às vezes estão dormindo do outro lado, falando, putz, cara, vou ficar aí para dar uma força pro professor, mas não estou mais entendendo nada. Então, são recursos visuais, né? Então, nos vídeos, como são curtos, até às vezes eu me utilizo. Mas eu me comprometo a partir de agora, e é o terceiro assunto aqui da lista, né? A também utilizar outros artifícios, além dos vídeos que eu mando lá, enfim, as ilustrações e tudo mais, importar isso para as nossas aulas ao vivo, as nossas aulas em live, tá bom? É que ao vivo não é. Ao vivo é sinônimo de live, mas às vezes a gente fala online, mas online não é necessariamente ao vivo, então fica essa confusão. Inline é ao vivo e online, tá? Em live. Vamos lá. Vocês entenderam? Isso aí tá suave, gente? Tá bem suave, né? Tá tranquilo, tá todo mundo entendendo o que o tiozinho tá falando. Sim. Beleza. Se tem mensagem, porque eu não consigo ver as mensagens, tá? Tá, beleza. Eu sei que o time está péssimo mesmo, gente. Tá uma merda. Aliás, está inacessível. Esqueço das famílias. Dificuldades gerais com as aulas remotas é uma das coisas aí. Olha, o dia que estiver ruim, igual tá hoje, aí, mas de repente o vídeo está ruim, a gente não faz a aula. É só isso. Não faz a aula ao vivo, não precisa. Tá? Eu nem preciso ficar fazendo transmissão ao vivo com vocês. É questão de respeito. Eu estou recebendo para isso, eu acho que a gente tem que ter esse respeito. Além de eu estar recebendo para isso, vocês precisam de aprender, no momento de conversa, de tirar as dúvidas. É diferente a dinâmica, é outra coisa. Então, é importante fazer essas interações ao vivo. Apenas online já estaria bom, mas online, na minha opinião, aí não precisaria mais nem de aula. Vocês poderiam acessar o YouTube lá e assistir os vídeos, seria muito mais proveitoso, tá? Vídeos de outros professores, inclusive. Então, quando tivermos dificuldade aqui para fazer a aula ao vivo, a gente simplesmente não faz, tá bom? Terminando já, porque porcaria do meu celular, aliás, o meu celular daqui a pouco vai morrer aqui, vai acabar a bateria. Se desligar aí eu subo e acesso pelo computador, tá? Aí se desligar, vocês permaneçam aí. Abordagem dos acessos pelo celular e computador, que é diferente, tá? Então, vamos me atualizando aí, mas não vou falar sobre isso, porque já passei do tempo aí. Um dia eu falo. Novo organograma de estudos. Gente, eu falei para vocês que nas sextas nós estaremos sempre 8 horas
com transmissão, né? Salvo umas sextas. Aí, acho que uma só eu falei nisso, tá muito frio. Mas, além de estar muito frio, também estava frio. Então, eu acho interessante a gente entender muito bem essas questões. Às vezes, a gente não está tendo proveito na sexta. Então, eu vou deixar vocês, coloquem aí no chat, vocês preferem porque assim, na quarta a gente faz interação. Tem semana que eu não consigo ficar sem fazer interação ao vivo. Na quarta e na sexta, tá? Mas o que vocês acham melhor? Deixar fixa a interação na quarta à tarde ou na sexta pela manhã? Eu, particularmente, prefiro sexta pela manhã, porque além de eu ter um tempo muito maior de aula, então, às vezes, se precisar passar, eu consigo passar conversando com vocês e tudo mais. Eu tenho essa flexibilidade. Além disso, eu acho que vocês estão mais ávidos, mais ativos. Por mais que estejam acordando e com sono, mas os cérebros de vocês não foram bombardeados com informações úteis e inúteis de tantas outras disciplinas aí. Então, coloquem no chat, depois eu vejo e daí eu chego a uma conclusão e falo com vocês, tá? E os formatos de atividades. Acabou. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Ou não? Professor, o que é para pôr no chat? Cortou quando falou. Tá, Isa, eu quero saber de você e de todos os seus colegas se é melhor a gente manter a interação ao vivo na quarta ou na sexta, salvo as semanas em que eu dou aula ao vivo nos dois horários. Porque daí, tirando isso, na semana em que eu for fazer apenas um horário, daí eu tenho que saber se é melhor para vocês estudar na quarta ou se é melhor para vocês estudarem na sexta. Bom? Entendi. Coloquem no chat isso e aí depois a gente volta a conversar sobre isso. Tá bom. Formato das atividades, eu vou simplificar ao máximo, já tenho dito isso, mas simplificar ao máximo, que eu digo é assim, passar menos atividades possível, a não ser naquele problema que eu disse, se for recorrente problema da ausência da realização das atividades, não tem como, porque daí eu tenho que passar uma atividade por aula para ter presença ou falta naquela aula, que é uma besteira muito grande. Então, se você não conseguiu acesso, se você não conseguiu fazer atividade lá no Teams, tem que falar comigo, porque senão a sala toda fica prejudicada aí, tá? Tirando isso, se não acontecer, se for tudo bem, aliás, foi razoável, foi bom até esse primeiro bimestre, considerando a adaptação e tudo mais. Então, aí o que a gente vai fazer? Vou manter as atividades o máximo possível no formato de teste para vestibular, pensando em questões de vestibular, eu vou pegar pesado nisso, mas o máximo possível no formato de testes. E os trabalhos que forem escritos, eu não penso em passar muita pesquisa, tá bom? Eu penso agora em focar em gêneros, então, daqui para frente, a gente foca mais em gêneros. Só que, assim, eu vi essa semana o problema de alguns alunos que os professores passaram, por exemplo, seminário, né? É muito complicado, porque eu não entendo porque um outro professor passaria seminário, porque o assunto não é comunicação, né? Então dá para meio que superar isso. Não foi nem no ensino médio, não, nem foi na ETEC de São Roque, não foi no acesso à ETEC de São Roque, mas teve essa vibe aí, essa brisa louca aí. Só que eu dou aula de comunicação, então a gente precisa de estabelecer um método de comunicação. E eu preciso também passar trabalhos assim, né? Então, eu queria entender como a gente vai fazer isso. Tá? Então, se vocês tiverem sugestões, mandem para mim também. Tá? Mandem no chat individual, pode colocar aí no chat dessa conversa, para ter, de repente, interação e tudo mais. Tá? E sexta-feira nós vamos parar para eu fazer a devolutiva das atividades que eu vou ser para vocês. Tá? Então, sexta-feira, nós vamos partir das questões, são as aulas, na minha opinião, mais importantes até mesmo que conteúdo novo, porque nessas aulas, as dúvidas que ficaram, elas são totalmente tiradas. E sempre depois da aula é em que a gente faz a devolutiva, ou seja, eu vou explicar questão por questão lá, as dúvidas que vierem a partir das questões, e depois disso a gente começa um conteúdo totalmente novo. Tá bom? Vou pular
eu vou pular, olha só o que eu vou fazer, gente. Vou pular aí as orações subordinadas substantivas, porque a gente já aprendeu em sala, a gente já estudou um pouquinho aqui. Eu vou pular para as adjetivas, depois eu vou ensinar as adverbiais, aí depois, quando for fazer a retomada de tudo, que é normal fazer, né? É um assunto meio complexo, aí eu abordo todas novamente, tá bom? Isso porque, se eu começar os substantivos agora de novo, aí a gente vai até o final do ano, e aí fica só nisso. As adjetivas são fáceis, são duas só, são explicativas e restritivas, já cheguei até a falar com vocês, e as adverbiais são de lascar, tá bom? Então, não quero desanimar ninguém, mas no lugar de vocês eu ficaria desanimado. Então, acho que acabou, é isso aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Fale aí. Dúvida eu não tenho, mas eu queria falar uma coisa. Fala, mano, fica à vontade. A sua aula tá muito boa, os seus vídeos são bons, só pelo amor de Deus. Não fica fazendo essas coisas de fazer trabalhinho em grupo, tá bom sozinho, em dupla. Tá bom do jeito que tá, não mexe, por favor. Se mexer, vai estragar. Eu entendi só a raiz do problema. O que você não quer que eu faça? Olha, mantém como tá, não fica fazendo essas coisas de trabalho em grupo, não sei o quê, porque vai acabar estragando, entendeu? Tá, beleza. Tá bom, então. Mais alguma coisa, gente? Grupo, não. Eu imagino, né? É ruim mesmo. Vocês ficarem aí longe, né? Ter que se reunir virtualmente. Alguma coisa a mais, gente? Gente, a Outra gente, coisa, os seus vídeos, eles ajudam bastante. os vídeos além da aula, né? Gente, olha, é contrato pedagógico essa aula que eu chamo, porque tem que ter das duas partes. Então, assim, eu falo o que eu quero e vocês falam o que vocês querem. É uma coisa muito séria, porque daí a partir daqui a gente replaneja todas as aulas a partir do que vocês estão falando. E não há momento de discussão, sabe? Então, tipo assim, eu sei da importância, por exemplo, de passar trabalhos em grupo agora. Extremamente importante porque no final do terceiro, vocês estão se preparando para as atividades comuns do terceiro, do terceiro grau, né? Do terceiro ano, segundo grau que vocês estão agora, vocês vão para o terceiro grau agora, que são as faculdades, os cursos técnicos, tecnológicos, enfim. Então, os grupos são excepcionalmente importantes porque tudo é a base de discussão. Mas nós não estamos no momento normal, então não é o momento da gente ficar discutindo esse tipo de coisa, é o momento de ouvir o que vocês têm a dizer, vocês ouvirem o que eu tenho a dizer e entender os desafios que nós temos para a gente poder se ajudar. Então, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu achei muito interessante a última atividade que você passou, que a gente teve que pesquisar e tal. Tá. A 4 que vocês estão fazendo ainda, Ana, é essa? Das vanguardas? Isso. Tá. Entendi. Sabe que as vanguardas diriam muito tempo para a gente falando, né? E falando nas aulas. Então, estou tentando sintetizá-las. Mas eu acho que a pesquisa vai pular um pedaço aí da literatura, que é importante, né? Mas pular, sim, da necessidade de abordagem em sala de aula. Então, eu vou conseguir abordar muito menos, porque eu sei que vocês fizeram uma pesquisa. Então, muito bacana. Falando nisso, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Falando nisso, gente, as resenhas, show, cara, show mesmo. As resenhas da maioria de vocês aí. Só que teve uma galera que copiou, que plagiou. E, assim, eu, toda a resenha, é chato ler texto dos outros. Tipo assim, eu tenho meus livros. Tem um livro aqui que eu amaria ler. Sério mesmo, eu amaria ler o livro que eu tenho aqui. Até aqui, ó. Às vezes à noite eu venho aqui, vou tomar um cafezinho, fico lendo, tá? Esse daqui eu já li, mas eu acho que eu tenho que ler novamente. Então tá aqui do lado, esperando terminar o outro que eu tô lendo. Então a Maria fica lendo esses livros aqui. Mas aí eu não posso, porque eu tenho texto dos alunos, tá?
Só que aí é muito chato você ler um texto que é um texto copiado. Porque você está lendo com a finalidade de avaliar, não necessariamente de aprender, ou por questão de ser gostoso, sabe? Por entretenimento. Então, a primeira coisa que eu faço é passar no verificador de plágio, todos os trabalhos. O verificador de plágio que eu uso na minha agência, que dá os links de onde foi plagiado, como está o conteúdo lá, a retextualização que foi feita, sabe aquele negócio de ficar mudando de lugarzinho assim, e o percentual de plágio. É comum que um texto tenha até 30, 35% de plágio, considerando as citações que podem ter, considerando também as retextualizações. Mas, mano, vieram resenhas lá com 60, 70 e até algumas com 100% de plágio. Então, assim, nesse sentido, parabéns para quem não fez, porque seria melhor não ter feito. Copiar um trabalho de outra pessoa, como eu já disse para vocês, é crime. Então, tem gente lá que fez um negocinho assim, de uma merdinha, aliás, desculpa. Texto muito pequeno, né? Tipo assim, um texto de um parágrafo. Não é uma resenha, não tem estrutura de resenha, não custa lá no Google pesquisar como se faz uma resenha. Mas, enfim, uma porcariazinha de texto. Mas fez, ficou com um R assim, sabe? Para alguns até vergonhoso, mas a maior vergonha é você trazer um texto maravilhoso, mas que não é seu, né? Então, tomem cuidado com isso, beleza? E algumas outras pessoas colocaram citações não no formato correto, é configurado plágio também, mas eu entendi a finalidade e a minha ideia é que vocês aprendam e entendam. Considerei muita coisa e relevei muita coisa por conta da complexidade do texto objeto da análise de vocês, tá? Então, tranquilo. Agora, plágio não dá para considerar, beleza? Então, tomem esse cuidado aí para os próximos textos, pelo amor de Deus, porque dói no coração. Não faça. Se for para copiar igualzinho tá lá, não faça. Fique com falta e com inatividade. Beleza? Alguém mais quer falar alguma coisa? Posso encerrar, gente? Deixa eu ver só no chat se alguém mandou alguma coisa assim, porque eu não... pelo celular é muito ruim, hein, cara? Nossa. Deixa eu ver aqui. O professor. O grupo é um inferno mesmo. Verdade. Tá, tá. Se eu não abordar alguma coisa, vocês podem, por gentileza, falar aí, senão a gente encerra a aula agora, tá bom? Tranquilo? Tá. Bem, se alguém quiser falar, fala, mas eu quero agradecer a vocês mais uma vez por essa interação. Está sendo uma semana bem carregada aí, a gente está finalizando as menções. Se houver alguma questão em particular, falem comigo, principalmente com relação à frequência e às menções em si. Nessa semana eu vou focar nisso, porque é o objeto da semana. Participem ao máximo das aulas conforme puderem e, tendo dúvidas, sempre me chamem pelo chat, porque eu sempre vou responder. Eu nunca vou deixar de responder as dúvidas, principalmente com relação ao conteúdo. Sei que tem muita gente com muita dificuldade em tantas áreas aí, se precisar de conversar, tô aqui também. Tem uma galera que tá mega conversando comigo e, tipo, o assunto é nosso, fica tranquilo, super respeitoso também, respeito a sua privacidade, mas quem precisar de conversa, quem precisar de, sabe, desabafar também, às vezes a gente precisa, conversa comigo, é um prazer muito grande. E também entender as suas dificuldades para estudar aí, porque daí eu posso te ajudar, senão eu não consigo, tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês, um grande abraço do titio aí, morrendo de saudade, e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Fique à vontade para sair da sala aí. Vou dar mais um tempinho caso alguém queira falar alguma coisa.
Tchau. Tchau!